A Editora Áudio traz para você o melhor curso em áudio do país. O conteúdo programático atende a maioria dos concursos e exames. Curso Áudio. Direito Civil. Direito civil é ramo do direito privado que regula o estado e a capacidade das pessoas e suas relações jurídicas referentes à família, às obrigações e à sucessão patrimonial. A fonte primordial do Código Civil é o direito romano, tendo também influência da Corte Portuguesa, do Código Napoleônico, do Código Alemão e outros. A Lei de Introdução do Código Civil tem por objeto a lei, sua vigência, revogação, ignorância, aplicações, lacunas, interpretação e eficácia. Lei é preceito de ordem geral que tem origem no poder competente imposto obrigatoriamente a todos. As leis são classificadas tendo em vista sua força obrigatória, isto é, sua imperatividade. Distinguem-se em a. Regras cogentes ou de ordem pública. Atende diretamente aos interesses gerais, não podendo ser alterada pela convenção entre os particulares. B. Regras dispositivas. Podem ser derrogadas por convenção entre as partes. A lei começa a vigorar em todo o território nacional 45 dias após oficialmente publicada. Este prazo é a regra geral para vacatio legis, ou seja, vacância da lei. Todavia, há exceções nos prazos para que a lei entre em vigor, mais comumente observado no caso das leis tributárias. O intervalo de tempo entre a data da publicação da lei e sua entrada em vigor chama-se vacatio legis, ou seja, vacância da lei. Não sendo temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. A revogação pode ser expressa ou tácita. Expressa quando uma lei diz expressamente que outra lei foi revogada. Tácita quando há incompatibilidade entre a lei nova e outra já existente. A lei entra em vigor e obriga a todos. Ninguém pode abster-se de cumpri-la, ainda que ignorando sua existência. Para solucionar os casos, o juiz procura dentro da sistemática do direito a lei que se deve aplicar à hipótese. Quando a lei é omissa a respeito de determinada hipótese, diz-se que há lacuna na lei. Nesses casos de omissão da lei, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Analogia. Aplica-se às hipóteses semelhantes às soluções oferecidas pelo legislador para casos parecidos. Costumes. São atitudes consagradas pela tradição que se impõem aos indivíduos de determinada coletividade, considerada por ela como juridicamente obrigatória. Princípios gerais. Os princípios formam a base que orienta a ordem do direito. Interpretação da lei. Nem toda norma jurídica se apresenta completamente clara. A regra deve ser analisada para se descobrir seu verdadeiro sentido. A interpretação pode ser autêntica, doutrinária e jurisprudencial. Autêntica é a que emana do próprio legislador, declara qual o verdadeiro sentido da norma. Doutrinária é a que aparece nos livros de ciência. Jurisprudencial é a que se elabora nos tribunais através de decisões do Poder Judiciário. Pelo modo de interpretação, a lei pode ter a seguinte classificação: gramatical, examina a gramática. Lógica, examina o pensamento do legislador. Histórica, examina os trabalhos que precederam a promulgação da lei. Teleológica, interpreta a lei de acordo com o fim a que se destina. Eficácia da lei no tempo. O atual sistema jurídico brasileiro não proíbe leis retroativas, apenas excluem da incidência da lei nova o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
Ato jurídico perfeito é o ato já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Direito adquirido é o direito já incorporado ao patrimônio de alguém. Coisa julgada é a eficácia da decisão judicial de que não mais caiba qualquer recurso. Como vimos, a Lei de Introdução ao Código Civil regula a vigência e aplicação, a interpretação e a revogação de normas no direito brasileiro. É lei que fala sobre as leis. Vejamos seus artigos. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Parágrafo 2º. A vigência das leis que os governos estaduais elaborem por autorização do governo federal depende da aprovação deste e começa no prazo que a legislação estadual fixar. Parágrafo 3º. Se antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Parágrafo 4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Artigo 2º. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que trata a lei anterior. Parágrafo 2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Parágrafo 3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Artigo 3º. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Artigo 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Parágrafo 1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo ou condição pré-estabelecida inalterável, arbítrio de outrem. Parágrafo 3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. Artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Parágrafo 1º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Parágrafo 2º. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Parágrafo 3º. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do patrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Parágrafo 4º. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiver os nubentes domicílio e, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal.
Parágrafo 5º. O estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, se apostilhe ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. Parágrafo 6º. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de 3 anos da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato, obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Supremo Tribunal Federal, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Parágrafo 7º. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados e o do tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. Parágrafo 8º. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Parágrafo 1º. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Parágrafo 2º. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Artigo 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Parágrafo 1º. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Parágrafo 2º. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Parágrafo 1º. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Parágrafo 2º. A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Artigo 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Parágrafo 1º. Não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Parágrafo 2º. Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou susceptíveis de desapropriação. Parágrafo 3º. Os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Artigo 12. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Parágrafo 1º. Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o exequatur e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta quanto ao objeto das diligências. Artigo 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar quanto ao ônus e aos meios de produzir-se,
não admitindo aos tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Artigo 14. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. Artigo 15. Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúna os seguintes requisitos. Alínea A. Haver sido proferida por juiz competente. Alínea B. Terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia. Alínea C. Ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para execução no lugar em que foi proferida. Alínea D. Estar traduzida por intérprete autorizado. Alínea E. Ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Não dependem de homologação as sentenças meramente declaratórias do estado das pessoas. Artigo 16. Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. Artigo 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Artigo 18. Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascido no país da sede do consulado. Artigo 19. Reputam-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior e celebrados pelos cônsules brasileiros na vigência do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.